Olá! Vamos começar voltando bastante no tempo. Tipo uns 2.300 anos atrás. Foi quando um filósofo grego deu um rótulo para nossa espécie que, olha, dura até hoje. Ele nos chamou de o animal social. Essa é a famosa citação de Aristóteles. O que ela quer dizer é que viver em grupo, em sociedade, não é bem uma escolha, sabe? É parte de quem a gente é. Nós somos programados para interagir, para pertencer. Parece bem simples, né? Pois é, se a gente é tão social assim por natureza, como é que se explica alguns comportamentos que, sinceramente, parecem desafiar qualquer lógica? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos pegar, por exemplo, o caso que ficou conhecido como Pizzagate. Um homem super convencido por uma teoria da conspiração que ele viu na internet, pegou um rifle e foi investigar uma pizzaria. Ele realmente acreditava que ia libertar crianças de um cativeiro. Claro, não encontrou nada. A grande pergunta que fica é: o que leva uma pessoa aparentemente normal a fazer uma coisa tão extrema com base em algo que leu online? E olha, pode até parecer um caso super extremo, mas as forças psicológicas que estavam agindo ali são as mesmas que a gente experimenta no nosso dia a dia. A resposta para esse quebra-cabeça não está só nesses eventos chocantes, não. Na verdade, as pistas mais importantes estão escondidas em situações bem comuns que todo mundo já viveu. Pensa no Sam, um universitário. Ele assiste a um debate político e até gosta de uma candidata, acha ela sincera. Mas aí quando ele vai conversar com os amigos, todo mundo critica a candidata, chama ela de hipócrita. O que acontece com a opinião do Sam? Ela muda. Para não ficar aquele climão, sabe? Para não discordar do grupo, ele acaba concordando. Diz que, pensando bem, ela não foi tão sincera quanto ele esperava. Ou então o caso do Steve. Sozinho no carro, ele é um motorista super prudente, para em todas. Mas é só entrar os amigos no carro que ele pisa fundo para passar no sinal amarelo. A simples presença de outras pessoas transforma o carro dele num palco, e o jeito de dirigir muda completamente, só para impressionar a galera. E essa influência pode ser ainda mais sutil. Imagina uma menina de 10 anos que insiste em comer aquele cereal que tem a foto do campeão olímpico Michael Phelps na caixa. Ela realmente acredita que aquela escolha tem alguma ligação com ser um vencedor. E tem o Charlie, que acabou de se mudar à escola nova, se sentindo meio sozinho, inseguro. E aí, quando ele finalmente tem a chance de falar com a garota que ele tá afim, o medo de levar um fora é tão grande que ele a ignora por completo. E vai conversar com outra colega. É autossabotagem pura. Uma opinião que muda do nada. Uma acelerada perigosa. A escolha de um cereal. Um medo que paralisa. O que é que conecta todas essas situações? Do mais bobo ao mais perigoso. O ponto central de tudo isso é uma única coisa: a influência social. Essa força superpoderosa e muitas vezes invisível que a presença de outras pessoas exerce sobre a gente. E o campo que estuda isso a fundo é a psicologia social. Ela analisa, de forma científica, como a presença de outros, seja uma presença real, como os amigos do Steve no carro, ou só imaginada, como a possível rejeição na cabeça do Charlie, molda tudo que a gente pensa, sente e faz. Quando a gente adota essa perspectiva, a gente ganha uma ferramenta muito poderosa para entender o comportamento humano. É como colocar um óculos novo, que muda totalmente o nosso foco. Isso nos leva a uma ideia fundamental da psicologia social, que ficou conhecida como a primeira lei de Aronson. Ela basicamente desafia a gente a repensar um hábito que quase todo mundo tem, o de sair rotulando as pessoas. Aqui a gente vê duas maneiras de explicar um comportamento. A nossa tendência natural, quase automática, é usar a visão disposicional. Ou seja, se alguém faz algo esquisito, a gente pensa logo: essa pessoa é esquisita. A culpa é do caráter dela. A psicologia social, por outro lado, convida a gente a usar a visão situacional. Quer dizer, analisar como o contexto, as pressões sociais, podem levar pessoas absolutamente normais a fazer coisas extraordinárias. E entender o poder dessas situações é a chave para a gente conseguir decifrar até os eventos mais perturbadores. As mesmas forças que fazem o Sam concordar com os amigos, ou o Steve acelerar o carro, sabe? A necessidade de pertencer, o medo do julgamento, essas mesmas forças, em circunstâncias extremas, podem ser amplificadas a um nível muito, muito perigoso. Tragédias como tiroteios em escolas, o recrutamento de jovens por grupos extremistas ou o evento terrível de Jonestown. Tudo isso parece incompreensível à primeira vista, mas essa lente situacional nos dá um caminho para começar a entender. Vamos pegar Jonestown, na Guiana. Lá, o líder Jim Jones criou uma comunidade isolada, uma suposta utopia.
Mas quando ele se sentiu ameaçado por uma investigação externa, ele propôs um tal de ato revolucionário, um suicídio em massa. O resultado foi devastador. Em um único dia, 918 pessoas morreram. Pais deram veneno para os próprios filhos antes de tirar a própria vida. A pergunta que não quer calar é: será que todas aquelas mais de 900 pessoas eram psicologicamente instáveis? Ou será que elas foram vítimas de uma situação social tão poderosa, tão bem construída, que levou gente comum a cometer um ato impensável? E aqui está o ponto mais importante de todos. Entender o poder da situação não é arrumar desculpa para ações horríveis, de jeito nenhum. É reconhecer as forças que tornam essas ações possíveis. E só quando a gente reconhece essas forças é que podemos começar a construir ambientes mais saudáveis, mais resilientes. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A influência social não age só nos outros, ou nesses casos super extremos. Ela está presente o tempo todo, em todo lugar. A questão que fica para a gente pensar é: que forças invisíveis estão, neste exato momento, moldando as decisões do nosso próprio cotidiano?